Moraes manda suspender o X no Brasil após rede não designar um representante legal no país. Essa questão aqui, galera, é uma parada que, assim, eu sei que muita gente tem paixões sobre isso, e esse canal aqui, ele também tem um viés. Eu não acredito em nenhuma comunicação que não tenha um viés. Eu sou um cara de esquerda, vocês sabem disso, eu não nego aqui pra ninguém. Mas eu sinto que as pessoas não conseguem enxergar essa questão do Twitter, do Alexandre de Moraes e de qualquer coisa que o Alexandre de Moraes faça com o mínimo de afastamento e isenção possível para que você consiga analisar os fatos como eles são e não como a sua lente manda você avaliar ou como a sua patotinha manda você avaliar. E uma coisa que eu percebo aqui muito é que a gente não consegue se debruçar sobre esse assunto porque toda vez sempre vão, ou chega a turma do Alexandre de Moraes, o que já é uma coisa bizarra, né? Se você parar para pensar que a esquerda ela virou, e eu sempre estou falando sobre isso aqui, a defensora do status quo, ela virou amiga do Supremo Tribunal Federal, amiga do Congresso Nacional, amiga do Lira, e aí depois fica se perguntando por que as pessoas não conseguem mais dialogar com a esquerda, porque a esquerda ela sempre foi a mudança, ela sempre foi o progressismo, ela sempre foi contra esse status quo, mas na verdade hoje o que representa a mudança não é mais a esquerda desse país, ou na verdade pelo menos aquilo que se chama de esquerda, né? Porque assim, eu tenho tentado fazer um esforço aqui para deixar de chamar essa galera de esquerda, porque de esquerda isso daí não tem nada, na verdade assim, isso aí não é esquerda nem aqui nem na China, na verdade o PT desertou do objetivo de ser esquerda faz muito tempo. Mas basicamente sobre esse fato aqui, se a gente parar para pensar, né, sobre aquilo que o Alexandre de Moraes fez desde o início, assim, são dois pontos específicos. Um ponto sobre essa notícia em si e um ponto sobre o que vem acontecendo nesse processo. Uma coisa a gente tem que falar e tem que ficar claro isso daqui. Primeiro ponto, assim, importantíssimo. Houve uma tentativa de golpe no país. Houve. Não tem o que se falar. Ah, mas houve. Houve, isso é claro. Ah, mas por que tem que se punir a tentativa? Tem que se punir a tentativa porque se um golpe é dado e ele é bem sucedido, ninguém vai punir. Então não faz sentido você não punir a tentativa de golpe. Então você tem que ter uma figura jurídica que puna a tentativa de golpe. Então esse negócio de, mas ficou nas tentativas, ficou só nos atos preparativos. Não faz sentido isso, porque quando o golpe é bem sucedido, ele vira revolução. Se reescreve o livro de história e vira uma revolução. Então não faz sentido você dizer o seguinte, não, mas aí foi só uma tentativa e por isso não. Se tentou, tem que se punir, porque senão não existe punição para um crime de golpe de Estado, porque na medida em que o golpe de Estado funciona, ninguém vai punir quem está no poder, vira revolução e acabou. Então, primeiro ponto aqui, que a mínima honestidade intelectual sabe que houve uma tentativa de golpe no país, houve. E naquele momento onde você tem uma democracia que estava completamente fragilizada e completamente rendida e com assim, todos os poderes indo ao limite daquilo que eles deveriam fazer, daquilo que eles poderiam fazer, você exige que os outros poderes também vão no limite daquilo que eles podem fazer para que essa correlação de forças e digamos assim, esses freios e contrapesos, eles se equiparem e eles se igualem, digamos assim. Então, eu entendo em um primeiro momento que o Alexandre de Moraes tome determinadas decisões ou precise se utilizar de determinados meios para que ele consiga, digamos assim, bater de frente com aquilo que vinha se desenhando, que era uma tentativa de golpe no Brasil. Isso é claro. Quem tiver o mínimo de honestidade intelectual sabe que existiu. Ok, beleza, tranquilo. Ponto pacífico. Passado isso, amigos, nós temos 2 anos de governo Lula. 2 anos de governo Lula. Cara, assim, Bolsonaro cada vez mais enfraquecido, aí vai ter o petista raiz que vai dizer assim, não, mas eles estão aí, os golpes... Você vai dizer isso até quando, amigo? Vai dizer isso até quando? E digo mais, e eu tô sempre falando, se em 2026 a população decidir o seguinte, olha, vamos votar na direita de novo, vai ter que ir a direita pro poder, porque é assim que é. Se o cara decidiu que tem que ser, tem que ser. Então é o seguinte, essa parada de, mas eles ainda estão por aí, porque fica sempre esse papo de eles ainda estão por aí para legitimar qualquer tipo de decisão, qualquer tipo de esculhambação, qualquer tipo de coisa que seja feita. Não dá para ser assim. Então, beleza. Naquele momento fazia sentido. Agora, são 2 anos de governo Lula. O Bolsonaro cada vez mais enfraquecido. Ele já é um cara que não tem
mas a força que tinha, ele não tem. Basta você olhar como é que tá como tá o embate dele, agora cada vez mais com o Pablo Marçal. E ainda que ele tivesse uma força grande, ele não tá mais no poder, não tá com a caneta na mão, e isso enfraquece muito as possibilidades de um movimento de direita radical, digamos assim, ou que queira romper com a ordem, porque ele tá no jogo político, tem que aceitar, ele tá no jogo político. O que você não pode aceitar é uma tentativa de golpe de Estado. Mas na medida que ele não tá mais no poder há 2 anos, você vai continuar legitimando todo tipo de coisa por causa de que amanhã pode acontecer um golpe, vamos procurar fascista debaixo da cama. Não dá pra ser assim, meu amigo. Aí você tem, beleza. Dito isso, ok. Fez sentido naquele momento. Agora aqui, porra, a gente tem hoje um processo onde o Alexandre de Moraes, ele é o juiz, ele é o Ministério Público e ele é muitas vezes a vítima do processo, porque muitas vezes, em muitas questões, ele está sendo a própria vítima. Ele é o xingado, ele é o coisa e ele vira vítima, ou seja, ele julga, ele investiga e ele é a vítima do processo. Não pode, gente. Não pode ser assim. E, além de tudo, processos que são sigilosos, que você não sabe por que está sendo tomada essa decisão, que você não sabe com base em que está sendo tomada essa decisão, que você não sabe contra quem as investigações estão correndo. Isso não faz parte de um Estado de Direito que esteja minimamente normalizado. E eu entendo que naquele momento fazia algum sentido. Neste momento não faz mais, porque chega um momento que a gente vai aceitando isso, e assim, vai aceitar até quando? O tirano vai virar o cara, pô. Porque se você aceita isso em nome da democracia pode fazer qualquer coisa em nome da democracia, daqui a pouco ele é que tá subvertendo a democracia. Tá entendendo? Então, a gente tem que ter essa noção, porque... E aí, repito, se você tiver minimamente uma honestidade intelectual, você vai entender que tem alguma coisa errada aí. Da mesma forma como eu falei que, cara, houve sim uma tentativa de golpe, que existiu razão para que se agisse daquela forma naquele momento, mas hoje em dia não faz mais. Agora, vamos lá. Dito isso, dito que eu não concordo com esse inquérito do fim do mundo, como eles dizem, dito que existiu uma tentativa de golpe, o que é que a gente tem agora? O que a gente tem agora é o seguinte: existe uma empresa no Brasil, e essa empresa, nesse inquérito que não está certo, tudo bem, eu não concordo com ele, mas ele existe, ela precisa cumprir. E não só nesse inquérito, em qualquer decisão judicial que venha do Alexandre de Moraes, que venha de qualquer outro magistrado, que venha do primeiro grau de uma justiça no interior de São Paulo, o Twitter precisa ter uma representação aqui para cumprir essas decisões. Porque se ele não tiver, nenhuma empresa pode funcionar assim. Não faz sentido. Porque senão eu posso fazer qualquer coisa, ou eu posso funcionar ao arrepio da lei, ou eu posso cometer qualquer tipo de perversão, ou eu posso desrespeitar a legislação, que eu não tenho representante nenhum aqui, eu não posso fazer nada aqui contra essa empresa. Então, não pode. E aí, enfim, tem que ser tomado. E a gente sabe que na prática, e isso tem que deixar claro, a gente sabe que na prática, o Elon Musk tomou essa decisão de retirar, não foi porque ele estava com medo de não sei o quê, porque ele estava com pena dos funcionários realmente. O Elon Musk é o coitado dos funcionários. Não. Ele tomou essa decisão para justamente colocar o STF na parede, colocar o Alexandre de Moraes na parede, para obrigar o Alexandre de Moraes a ter que tomar essa decisão de cancelar o Twitter no Brasil, e aí depois gritar os 4 ventos dizendo que ele era o bastião da liberdade de expressão e que ele estava sendo censurado. Todo mundo sabe disso aqui. Quem tiver o mínimo de honestidade intelectual vai saber que é isso que está acontecendo. Ele tomou essa decisão, o Elon Musk tomou essa decisão para emparedar o Supremo e dizer assim, vai... Tira aí o Twitter do Brasil, que aí eu vou dizer, agora eu vou ter a minha prova cabal de que eu estou sendo censurado. É claro. E aí, o que restou para o STF? Tomar a decisão que tinha que ser tomada, porque não pode funcionar o Twitter aqui se ele não tiver uma representação. Então, assim, a decisão está errada? Não. O que está errado é o processo, desde o começo, lá de trás, porque esse processo não deveria existir dessa forma como está. Agora, na medida em que o Elon Musk toma essa decisão de tirar a representação do Twitter no Brasil, ele praticamente obriga o Supremo Tribunal Federal a ter que tomar essa decisão que ele tomou. Não tem o que fazer. Para além disso, aí é que eu quero que a gente pense aqui aí começa o papo aqui com vocês. A quem aproveita isso, cara? Vem um cara, um bilionário americano, que, assim, para quem sabe, minimamente conhece os Estados Unidos, a gente tem até uma piada que os Estados Unidos não sabem se o Brasil fica na África ou fica na América do Sul.
um cara que não sabe, assim, que não tem o menor interesse no Brasil, que não deveria ter, que não tá nem aí pra nada, a verdade é essa. E ele vem aqui e vem colocar e começa a reiteradamente incitar a população brasileira contra uma instituição brasileira e a começar a, assim, entrar totalmente na pauta política do Brasil e a defender, realmente, o Elon Musk acordou um dia e resolveu defender a liberdade de expressão aqui no Brasil. Aí você pensa assim, cara, a quem que isso aproveita? Pelo amor de Deus, vamos parar para pensar. Todos nós aqui somos brasileiros. Todo mundo aqui quer o melhor para o Brasil. Eu não acredito nessa coisa de, o outro ali é fascista, eu não converso com ele, o outro ali é comunista, não. Eu acredito que, mesmo em lados diferentes, no final das contas, quer todo mundo andar num país sem violência, num país que eu possa sair na rua, num país que todo mundo receba uma grana digna, num país que eu consiga trabalhar e crescer fruto do meu trabalho. Eu não acredito. Deve ter uns 2 ou 3% aí de maluco, mas 98% da população quer isso aqui, só que acredita em modos diferentes de chegar. Aí vem um cara de fora aqui e que, do nada, ele resolve virar o bastião da liberdade de expressão no Brasil. Cara, eu não sei você, mas cheira bem um negócio desse pra vocês? Porque pra mim não cheira não, irmão. E eu volto a falar daquele vídeo que eu mostrei pra vocês, lá falando do Frederico Krepp, lá quando ele fala que existe muito interesse no Brasil por conta da Amazônia, por conta do petróleo, por conta de tudo aquilo que a gente representa na nova geopolítica internacional e que cada vez mais existem instituições de fora que financiam essa divisão do Brasil aqui dentro, porque elas têm interesse em que a gente fique se matando, fique brigando, fique entrando em conflito o tempo todo, que foi exatamente o que, desde que esse cara entrou na política do Brasil, desde que esse cara entrou no noticiário político do Brasil, a gente só teve divisão, só teve briga por causa dele, só teve confusão. Cara, não é possível que a gente ache que isso daí assim, não tem nada por trás disso. Foi realmente um dia que o Elon Musk acordou e falou assim, é isso mesmo, hoje eu vou defender a democracia brasileira e hoje eu vou defender a liberdade de expressão no Brasil. Pelo amor de Deus, é preciso ser muito otário pra achar um negócio desse. Pelo amor de Deus. Assim, é preciso o cara tá na Disney pra ele pensar que isso aconteceu de fato. Porque um cara que não sabe, e a maioria da população norte-americana não sabe nem onde é que fica o Brasil, o cara decidiu e falou assim, não, o Brasil vai virar a minha menina dos olhos de ouro. Pelo amor de Deus. Então, assim, cada vez mais eu me convenço que aquilo que a gente vive no Brasil é uma revolução colorida e eles estão querendo colocar uns contra os outros pra gente não olhar pra onde a gente deveria estar olhando. Pra gente não olhar que a gente tá virando uma grande fazenda de exportar comida pro mundo e se desindustrializando, perdendo completamente a nossa competitividade internacional sob todas as óticas possíveis, perdendo a nossa soberania, perdendo o nosso controle sobre a Amazônia, perdendo o nosso controle sobre o petróleo, perdendo a nossa competitividade internacional que a gente tinha em carne, que a gente tinha em construção civil, que a gente tinha em um monte de coisa. Em nome do quê, meu Deus? Em nome de uma pauta de costumes que sinceramente não vai mudar a vida de ninguém. Que não vai mudar a vida de ninguém. Então, assim, mais uma vez eu falo pra vocês, gente, vamos abrir a cabeça. Porque não existe país amigo de país. Na geopolítica não tem ninguém que é amigo de ninguém. O que existe são interesses. E eu tenho certeza que, cara, gente de fora plantando notícia aqui para poder desestabilizar a nossa democracia. Elon Musk vindo aqui para poder dizer que a gente não tem liberdade de expressão. Do nada, como é que é o nome? A coisa da Hungria, eu acho. A embaixada da Hungria solta os vídeos que foi, inclusive, a mídia americana que achou esses vídeos. Vocês não acharam estranho aquela... Vocês lembram, né, do negócio da embaixada da Hungria, que do nada se divulgou que o Bolsonaro dormiu 2, 3 dias lá na embaixada da Hungria porque estava com medo de ser preso. Obrigando o STF a, praticamente naquela época, houve um momento que estava todo mundo achando que o STF ia decretar a prisão do Bolsonaro. Que o STF não queria decretar naquele momento porque ele sabia que podia dar uma merda grande, que o povo podia ir pra rua e ia virar um caos. Então, quase que obrigando o STF a ter que tomar uma decisão como aquela. E, porra, toda vida tem alguém internacionalmente vindo aqui e querendo
bagunçar. E a gente continua caindo nessa, velho. Não é possível, não é possível, assim. Eu sinceramente, assim, a gente tem que ser muito otário, velho. E chapéu de otário é marreta.